Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo! Os mistérios do mundo, a perseguição do inexorável, o destino traçado desde o seu nascimento, uma linha do tempo disputada entre as forças do bem e do mal. É necessário uma força muito forte para impedir que o mal aconteça com a sua pessoa. Essa história que eu vou contar hoje, o homem teve um desses espíritos do bem bastante forte, que o salvou do perigo por várias vezes. Em uma delas, eu fui o seu instrumento. Nessa época do ocorrido, ele tinha sido promovido a gerente de um supermercado do grupo em que eu já trabalhava. Eu trabalhava na área de informática. Depois da promoção, poucos meses depois, ele foi mandado para a loja em que eu trabalhava. Sempre nos demos muito bem no começo. Ele me contou duas histórias que tinham me deixado arrepiado. A primeira história que ele me contou havia acontecido uma década atrás. Uma grande enchente tinha assolado a nossa cidade. Horas antes, no trabalho, nessa época ele era encarregado do depósito, ele tinha dado uma ordem a um funcionário. Esse não tinha gostado e o confrontou. No meio da confusão, uma caixa pesada tinha caído em cima do dedão do encarregado, que na hora urrou de dor, mas continuou trabalhando. Ele poderia ter ido ao médico, mas decidiu ignorar. Foi para casa e colocou gelo para a dor. Estava para sair a promoção de subgerente. Ele era o favorito à vaga. Se desse atestado de alguns dias, ele imaginava que as suas chances diminuiriam. Naquela noite, a morte sorrateira como é, com a chuva torrencial que caía, em um volume muito acima do normal, em uma área concentrada, o rio começou a subir, se tornando uma enchente que carregava tudo pelo caminho. Pouco antes, enquanto dormia com a sua esposa, ele sentiu uma pontada no dedo muito forte e acordou. Quase no mesmo instante que alguém passou na rua, gritando: "O rio está subindo! O rio está subindo! Corram para salvar as suas vidas!" Ele então, desesperado, acordou a sua esposa e, com as roupas do corpo, correram o máximo que puderam para longe. Correram por suas vidas. Correram para salvar o bem mais precioso. No dia seguinte, os estragos foram contabilizados. Centenas de mortos e uma outra centena de desaparecidos. As chuvas afetaram a área mais pobre que ele morava, mas também afetou a área mais rica, com mansões e pousadas. Em uma dessas mansões estavam dando uma festa. Mais de 20 mortos, todos da alta sociedade. Eu lembrava da enchente. Inclusive, já tiveram outros funcionários que passaram pela loja que tinha morado lá. Realmente tinha sido um horror. Mas o fato do gerente ter estado envolvido e ter se salvado por uma sequência de coincidências tinha me deixado pensativo. Foi só quando ele me contou uma segunda história, alguns dias depois, que eu me toquei que tinha algo estranho que estava rondando a sua vida. Eu sinto essas coisas desde criança. Flerto com essa relação com a morte e espíritos. Quando criança, via algumas coisas estranhas. Ouvia vozes estranhas. Muitos poderiam dizer que é esquizofrenia, mas não era. A segunda história era quando ele ainda era criança. Estava no parque da cidade. Tinha por volta dos 3 anos de idade. Ele brincava no balanço. Era empurrado por uma criança maior, que estava ali brincando também. A sua mãe havia se distraído conversando com uma amiga. Ele voava cada vez mais alto no balanço.
até que uma hora ele se soltou e cairia de rosto no chão. Certamente teria alguma lesão muito grave que poderia ter levado à sua morte. Mas um anjo da guarda, um homem, passava por ali e o segurou no ar, evitando o pior. Ainda deu um sermão na mãe, para deixar de ser tão despreocupada. Quando os protetores, que eram para serem os verdadeiros anjos da guarda, deixam essa tarefa de lado, outros coadjuvantes aparecem para roubar a cena, de forma acidental ou arquitetado pelo destino. Acho que nunca saberemos. Só nos resta viver no teatro da vida, sem saber o que vai acontecer no próximo ato. Depois dessa história, fiquei por dias intrigado, imaginando que tinha algo estranho em tudo. Até que uma sexta para sábado, teve uma mega atualização de sistema. Eu tive que trabalhar a madrugada toda, indo para casa de manhã e tendo que voltar ao trabalho de tarde. Pela manhã estava muito quente e barulhento para que eu conseguisse dormir. Então fui para o trabalho, um caco. Foi então que, na hora que eu tirei o intervalo de descanso, a revelação aconteceu. Fui para a sala dos computadores que tinha ar-condicionado, para tirar um reconfortante cochilo. Tive um sonho muito estranho. Sonhei que um homem tinha pego sua esposa e sua filha pequena e colocado no carro. Uma estrada que eu conhecia e sabia que era perigosa. Estava de noite. Um outro carro veio pela contramão e acertou em cheio o carro desse homem. A família morreu. Lembro de ter levantado o lençol e visto o rosto do morto. Era do meu gerente. Acordei em um pulo. Fui apressado e assustado até a entrada da loja. Ele estava lá se despedindo das pessoas. Disse que jantaria na casa da mãe, que levaria a família. O interrompi e pedi que falasse comigo com urgência num local reservado. Ele certamente viu meu semblante preocupado e me atendeu. "O que aconteceu, homem? Se acalme. Me conta rápido que eu tenho que sair." Nisso, eu contei o que tinha sonhado. Implorei, e com muito custo, ele fez um sinal de acreditar. Retirou de dentro da camisa um crucifixo e deu um beijo. Parece que ele sentiu que eu poderia ter alguma razão, embora a maioria das pessoas não acreditasse. Ele me deu esse voto de confiança. Tudo bem. Nada de jantar na casa da minha mãe hoje. Vai ficar mais calmo agora?" Era um sábado, e ele folgava no domingo. Na segunda-feira, ele me mandou chamar na sua sala. Fui até lá. Assim que cheguei, ele jogou um jornal para mim. Na capa, estava estampado: "Acidente na rodovia 77 mata uma família. Pai, mãe e uma filha de 3 anos. Um homem embriagado achou que estava na mão correta e acertou o carro na outra pista. Uma calamidade. Era para ter acontecido com a minha família. E você, de certa forma, me salvou. Agradeço de coração. Agora, preciso que você me entenda que eu estou te despedindo do serviço. Ficaria muito estranho estarmos trabalhando juntos depois dessa história." Aceitei a minha demissão de bom grado. Vários anos, muito dinheiro na conta, uma indenização pesada e uma nova esperança de recomeçar em outro lugar. Poucos anos mais tarde, fui saber que o gerente havia morrido de uma forma estranha e misteriosa. Foi encontrado morto com o rosto virado em uma poça de água. Parece que havia chovido muito. Ele escorregou e caiu com o rosto na poça, morrendo afogado. A morte, quando persegue a pessoa, uma hora vai conseguir pegá-la desprevenida, sem nenhum anjo da guarda por perto. Em um pequeno vilarejo dessas comunidades de cidade pequena, nasceu prematuro uma menina que foi batizada com o nome de Tasha. Uma pequena bênção. Tinha poucas chances de sobrevivência, e mesmo assim
Contra todas as perspectivas, ela sobreviveu e se tornou uma criança adorável, que tinha um dom. Um dom que as pessoas gostavam e odiavam ao mesmo tempo: a premonição. Seus sonhos eram envoltos em vultos sinistros, como se fantasmas dançassem em volta do fogo do inferno. Em meio ao caos de imagens, ela conseguia enxergar as coisas que aconteceriam com os moradores do vilarejo. Ela acertou uma gravidez inesperada, uma plantação que seria devastada por uma praga até então desconhecida, a morte do bezerro preferido do Sr. Zé, e até quem venceria o campeonato de pôquer que ocorria uma vez por ano. Um evento que reunia não só o vilarejo, mas a cidade inteira. Mas até então, suas premonições eram coisas corriqueiras, que não afetavam muito a vida das pessoas. Elas não eram sinistras e nem colocavam em risco a vida delas. Um dia, ela começou a sonhar com acontecimentos pelo mundo, acontecimentos tenebrosos, e preferiu ocultar dos seus pais e dos moradores. Não queria assustar. Chegava de noite, antes de dormir, ela pegava o seu radinho de pilhas e ficava escutando as notícias do país e do mundo. Sempre que os seus sonhos se tornavam realidade, ela se lamentava. Queria que aquilo acabasse. Talvez não fosse uma bênção. Talvez fosse uma maldição. Às vezes, ela pensava que deveria ter morrido no parto. Um sonho mudou tudo. Um sonho mudou um pouco a sua visão. Ela sonhou com um forasteiro que tinha chegado na cidade, levantando poucas suspeitas. Ele se hospedou na morada da Dona Zuleide. De noite, saiu para o bar da cidade e desafiou qualquer pessoa para um jogo de pôquer. No meio a tanta bebida e derrotas sucessivas, com mãos ruins, ele achou que estava sendo roubado. Sacou uma arma e acabou matando 2 homens. Tasha acordou assustada com essa visão. Ela tinha que contar às pessoas. Os moradores logo acreditaram nela. Ainda mais quando souberam que um forasteiro tinha chegado na cidade. Alertaram um policial que ficava na guarita, o único que tomava conta daquele lugar. Ele fez pouco caso e disse que não poderia fazer nada. Tudo não passava de um sonho. A lei não trabalha com sonhos. Ela trabalha com a realidade, acontecimentos. De noite, o forasteiro foi até o bar jogar pôquer. Tudo aconteceu como a menina tinha sonhado. Os homens estavam muito bêbados para sequer lembrar da premonição, sequer saberem que estavam em perigo. O forasteiro fugiu dizendo que ainda se vingaria daquela cidade. Alguns homens pegaram seus carros e procuraram pelo assassino em todos os cantos. Nenhum sinal dele. Parecia ter desaparecido com o vento. O vilarejo decidiu fazer uma votação democrática. Se a menina deveria ser banida do convívio ou se as pessoas deixariam ela ali, decidir sobre o futuro de cada um. Existiam as pessoas que queriam a expulsão, e existiam também as pessoas que queriam sua permanência. Os dois lados debateram por horas. A votação, enfim, teve o seu início. Com pesar, eles anunciaram que a menina teria que ser banida dali, ir embora para algum outro lugar. Sua família então reuniu as coisas e foi embora, cabisbaixos. Pouco protestaram. Eles já haviam participado de outras votações democráticas. Sabia como as coisas funcionavam. Não adiantava reclamar. A vida voltaria a sorrir para eles. Não demoraram a encontrar abrigo em uma fazenda a poucos quilômetros de distância. O pai da menina era um trabalhador muito bom e a sua mãe era uma ótima doméstica. Sabiam reconhecer os seus valores. A menina estava se acostumando com a vida na fazenda. Sempre ajudava sua mãe e seus sonhos premonitórios haviam desaparecido.
Parece que aquele vilarejo que trazia eles à tona. Parecia que intensificava o poder da menina. Mas eles sabiam que estava melhor assim. A vida na fazenda era dura, muito trabalho a ser feito. As pessoas dormiam cedo e acordavam antes do galo começar a trabalhar suas cordas vocais. Um belo dia, enquanto eu retirava as roupas do varal, já de noite, Tasha sentiu algo queimando no peito, algo ruim. Seus ouvidos começaram a doer e ela caiu no chão gritando. Seus pais estavam longe para acudir a menina. Ela entrou em um estado de transe. Seus olhos revirando, começou a se debater, até que adormeceu. Estava suando demais. Seus pais, nessa hora, já tinham chegado. A menina suava e delirava. Eles a levaram para a cama e colocaram um pano umedecido em sua testa. No sonho, a menina olhava de longe o vilarejo da sua infância queimando, como se demônios de chamas lançassem suas maldades nas casas das pessoas. Essas pessoas que ela conhecia gritavam com as roupas queimando em chamas, caindo no chão mortas, um desespero tremendo. Ela acordou e, para a surpresa dos pais, contou o que tinha sonhado. E disse que a destruição seria hoje. Pediu que seu pai corresse para ajudar aquelas pessoas. O pai, então, mesmo tendo sido expulso, tinha amigos que votaram contra. Pediu ao fazendeiro um cavalo mais rápido emprestado e tratou de cavalgar o mais rápido que pudesse para o vilarejo. De longe, chegando, sentiu o bafo quente do fogo. Fumaça e restos de material queimando flutuavam. O que ele viu o fez cair de joelhos. Todas as casas queimando. Algumas pessoas na rua tentando apagar o fogo. Algumas mortas caídas no chão. E algumas certamente mortas dentro das casas ainda. Um cenário caótico e de guerra. Um dos líderes do vilarejo se aproximou e o contou. Aquele forasteiro idiota. Ele veio com um bando de amigos e fizeram essa destruição. Foi a menina que viu, não é? O pai fez que sim com a cabeça. Sabia que se tivessem ficado no vilarejo, ou estariam mortos, ou a menina poderia ter previsto antes, impedindo assim um ataque. Esse líder pediu que ele voltasse com a família. Eles precisariam reconstruir as casas com a ajuda do prefeito da cidade. Os policiais da cidade já estavam caçando os forasteiros. Alguns já haviam sido capturados. A menina chorou quando soube das notícias. Chorou por não ter previsto antes. E chorou por aquelas pessoas que ela cresceu junto e as amava. Jurou para si que treinaria o seu dom, para que pudesse ser usado de forma mais eficaz. As premonições não podem ser controladas, mas ela tentaria.